Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também será atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Olá, amigos. Eu sou o Dr. Valdiner Alves da Silva, advogado criminalista e especialista no Tribunal do Júri. A pedido dos colegas da OAB, nós iremos preparar um vídeo para você sobre a defesa no Tribunal do Júri. A defesa no Tribunal do Júri, ela tem que estar inserida em primeiro no seu eu. O advogado que se propõe a trabalhar no Tribunal do Júri, a fazer defesa no Tribunal do Júri, ao nosso entendimento, ele deva ser um advogado diferenciado, ter as condições de inteligência, de raciocínio rápido e também se preparar muito, lendo o processo, estudando, conversando com o acusado, se interagindo o que a acusação vai fazer, qual é a acusação, quais seriam as provas que o Ministério Público produziu para sustentar no plenário do júri. Não é só isso. O advogado no Tribunal do Júri, o defensor, para exercer a sua função no Tribunal do Júri, ele há de estar tranquilo, demonstrar o equilíbrio, demonstrar segurança. Quando chegar ao Tribunal do Júri, é óbvio que vai estar um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso por iniciar, não sabe como vai iniciar, e não importa quantos júris ele tenha feito, porque cada Tribunal do Júri é um Tribunal do Júri. É uma caixa de surpresa e que você deva estar preparado para esta caixa de surpresa. Então, quais os passos que nós entendemos que haveríamos de fazer? A defesa deva chegar no plenário e se interagir com todas as pessoas, conversar com aqueles primeiros que ali estão, para começar a fazer com que você abaixe a sua adrenalina. Conversar com os jurados que possivelmente já estejam ali sentados, cumprimentá-los e observa, eles já vão perceber que você é o defensor. Percebendo que você é o defensor, já começa a ter um sentimento de repúdio, um sentimento de exclusão, de você não ter o acesso, você não ter condições de conversar abertamente com eles. Eles vão começar a se retrair. Estes comportamentos são normais, mas você começa a se interagir, você começa a se influenciar-se no meio e fazendo com que você passa a se tranquilizar. Uma outra coisa que eu gostaria também de trazer para você, falar da defesa no plenário do júri. Como eu já tenho uma certa idade, comecei a fazer tribunal do júri já há algum tempo. Naquela ocasião,
A dinâmica do tribunal do júri era uma. Hoje, com absoluta certeza, a dinâmica é outra. Os jurados, antigamente, tinham um pouco menos de cultura, tinham um pouco menos de participação na sociedade. Hoje, todos os jurados observam televisões, estão praticamente preparados para lidar com o seio social, com as mazelas do seio social. Como também tem inúmeros jovens que são jurados, e esses jovens estão afeitos a todo o procedimento de mídia. Eles têm, não sei aqui como te chamar, porque eu sou um pouquinho velho, eles têm a habilidade na tecnologia, habilidade no computador, habilidade no celular, habilidade de transitar pelas mídias. E nós defensores, nós temos que nos adaptar a tudo isto. Nós temos que nos adaptar não só a isto de relacionamento com os jurados, de perceber a mudança que os jurados tiveram de ontem para hoje. Esta turma, vamos dizer assim, estes jurados de hoje, eles não querem saber apenas de que tenha argumentações. Eles querem ver, eles querem observar, eles querem imagens, querem aspas, provas. Tá, mas antigamente era um pouco mais romântico o júri. A defesa, a acusação era um pouco mais romântica, era apenas praticamente falada, demonstra as provas pelos papéis. Hoje não se demonstra mais, praticamente não se demonstra mais provas por papéis, por mídia televisada. Então você passa a ter um outro tipo de comportamento no tribunal do júri. Ou seja, não podemos ficar velhos no tribunal do júri, temos que caminhar e progredir também, acompanhar este progresso, essa evolução, a evolução tecnológica, a evolução de mídias, porque esta mídia está inserida no plenário do júri. Paz, meus senhores. O advogado, a defesa, pouco tem de suporte do Estado. Aliás, não tem absolutamente nada de suporte do Estado. Às vezes você não tem nem Wi-Fi no seu computador que você possa usar. Se você pedir isto ao magistrado, ele vai dizer, não tem, doutor, aqui. Mas tem, nós sabemos que tem. Nós sabemos que hoje se utilizam do Wi-Fi, o Ministério Público tem todo este mecanismo à sua disposição. E por que a defesa vai ficar sem absolutamente nada de elementos de suporte material ou tecnológico para que lhe ajude? Não é mais como não é mais fazer júri como antigamente, que era apenas e somente argumentatório, falar, contra-argumentar. Olha, vou dizer uma coisa a você. Eu sempre disse que, desde quando comecei a advogar no Tribunal do Júri, qual seria a prova interessante para a defesa? A prova para que eu faça a tese de defesa? A prova que vem do Ministério Público. Então, se você defensor, a defesa, utilizando desta observância de que a prova que o Ministério Público traga, ela é uma prova de vídeos, de todo tipo de tecnologia utilizada, você utiliza observando se aquelas provas são lícitas, são ilícitas, se são complementares, se aquela prova trazida, ela é trazida para os jurados de forma em que quem gravou
a pessoa que está falando, o acusado, por exemplo, se ele foi forçado, se as palavras que ele está utilizando já são coisas praticamente colocadas para que ele fizesse. Por quê? Por que falo isto? Porque geralmente o acusado é uma pessoa simples, uma pessoa simplorona, lá da periferia ou da área rural. E aqui, o julgamento? O julgamento é de alto nível, de altos conhecimentos, são pessoas cultas, são pessoas de, aspas, primeira linha na tecnologia. Os jurados também tornaram-se pessoas de primeira linha, pessoas que vivem na internet, vivem pesquisando, vivem olhando, vivem sabendo de todos os atos, inclusive dos procedimentos, mas nada fica diferente se você defensor, se você levar a defesa para o plenário do júri, contrariando, fazendo a tese de defesa prevalecer, você contrariando a prova incriminadora, mas com percussiência, observando o que esta prova fala, observando o que esta prova quer dizer, observando que esta prova não disse absolutamente nada, fazendo com que o jurado perceba que quem fez aquele conjunto de prova incriminadora foi uma pessoa com objetivos de fazer com que aquela verdade processual, aquela verdade trazida através daquelas provas, sejam um conjunto de elementos somados para que convença o jurado e o jurado possa condenar, atender o Ministério Público, atender o acusador e condenar. Mas aquela pessoa, o autor e o partícipe acusado de ter participado daquele crime, for inocente. Como ficaria as imagens, todo esse conjunto de provas trazido para o processo, alencado na acusação, demonstrando aos jurados que os jurados vão ver todas estas mídias, estas imagens, as imagens trazidas para que os jurados possam julgar, possam avaliar. Elas não vai dizer tudo, ela não vai dizer o sentimento. Então é aí que você tem que buscar no sentimento da prova, se a prova dá um direcionamento de raciocínio ou se a prova vai fazer com que desmonte a acusação é fria, ela não tem um sentido lógico, um sentido de solidez em que vai fazer com que o acusado seja absolvido. Porque se você observar que é apenas um espetáculo de imagens, um espetáculo de exames criminológicos trazidos com a tecnologia, por imagens, ou seja, fica bonito. Mas e a essência? E a verdade? A verdade que está por trás deste aparato montado. Então, a responsabilidade da defesa no júri é muito grande. Ela se tornou muito maior. Nós temos que observar detalhes, não só detalhes da norma penal, da norma processual, também detalhes da prova processual. Detalhes do conjunto de como esta prova foi produzida, de como esta prova, da forma produzida, como produzida, vai ser apresentada. Qual o sentido que ela vai trazer para o jurado, para que o jurado venha assimilar este conjunto de provas, para que ele possa acreditar se o acusado foi
ou é inocente, ou se ele seria realmente culpado. Teria ele oportunidade, possibilidade de não ter praticado o ato? O que não pode a defesa fazer, não pode, é contrariar e dizer: não foi desta forma que ele matou a vítima. A defesa passou a matar também, a acusar. Olha que eu disse. A defesa disse: não foi dessa forma que ele matou a vítima, mas sim de outra forma, assim. Ou seja, não é esta a defesa clara, cristalina, que deva ser feita aos olhos dos jurados. A defesa deva mostrar para o conselho de sentença que tenha a percussiência, a segurança do que está falando, conhecimento do que está falando, extrair de todas aquelas imagens, extrair de todo aquele conjunto de provas a essência da ingenuidade, da falta de culpabilidade. Isto ainda não está, esses procedimentos ainda não estão formatizados, não estão em mídia, não estão nos vídeos. Ou seja, o ato do ser humano, a prática, ou a omissão, ou a ação, a emoção, ou seja, o ato do ser humano ainda não é televisado, não é constituído, não é formado pela mídia. Então você tem que absorver, tem que observar todos esses procedimentos para sustentar aos jurados que o seu cliente, ou seja, aquele acusado que ali está, ele está sendo vítima do sistema, desse sistema que evoluiu rápido, e o Estado ganhou terreno. E nós, advogados, ou seja, a defesa, nós estamos com a preocupação do que vamos fazer, ou do que devemos fazer, como agora faremos. E daí começa a surgir uma situação gravíssima. E se o acusado não teria que ser condenado, e sim absolvida ou desclassificada a imputação? Então, a defesa tem que ter estas observâncias, tem que ter estas percepções, que não é a mídia em si, todo o aparato estatal demonstrado através de mídia, através de jurisprudência, através de uma eficiência tecnológica, em que nós possamos aí pecar, se não observarmos de fato o que a prova quer dizer, o que todo o conjunto que vai fazer esta verdade processual chegar a uma absolvição ou uma condenação. Mas através de que caminhos? Não mais daqueles caminhos antigos, e sim desses caminhos tecnológicos, destes caminhos que são rápidos hoje de se obter mudança de sentido, mudanças de palavras, de colocações, de procedimentos, embora nós sabemos, não se pode utilizar de provas no plenário do júri que não tenha no processo. Mas, imaginam, senhores, se a acusação vem, contraria a defesa, e diz: olha, aqui no meu computador está assim, 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 acabei de receber aqui, de pegar a jurisprudência. Essa jurisprudência não está nos autos. Ela é válida, contraria a defesa. E aí, como o defensor vai sair desta situação?
como poderia aí sair desta situação? Tem um detalhe: as jurisprudências antigas não valem mais, ou seja, mudou todo o sistema, mudou todo o pensamento, aonde a base legal não foi mudada, ou inclusive se muda também conforme o vento vai para lá, o vento vem para cá? Não. Enquanto o ser humano estiver por trás desta máquina, estiver por trás da produção destas provas, você, defesa, você terá que ter o raciocínio equilibrado, você terá que ter um raciocínio rápido, ágil, para que você perceba a colocação da acusação e que esta colocação da prova incriminadora, ela não demonstra o ato, a essência da natureza de culpabilidade. Então você tem que perceber que seria entre a prova apresentada, a vontade, exista um vazio entre a culpabilidade e todo este conjunto de provas que o Estado apresenta e faz um conjunto de situações a levar que os jurados possam ser convencidos para que ele condene o acusado sem que ele tenha a culpabilidade necessária para que fosse aí reprimido, condenado e preso. Para o Estado, nós percebemos, pouco importa. O que importa para o Estado é que existe uma pessoa que está ali sentada, que aquela pessoa é a pessoa apontada como acusado e deva ser punido. Então, ele busca a punição de qualquer forma. Esta punição, pouco importa se aqui na primeira instância ele condena, porque vai se conseguir em razão dos elos de ligações que se tem através da mídia, através da facilidade hoje que se tem de se comunicar com instâncias superiores. E a defesa? A defesa tem esta facilidade? Então imaginem, senhores, os riscos que a defesa e também a responsabilidade que se tem a defesa para que o Estado não sobrepõe a verdade, não sobrepõe ao direito, não sobrepõe à justiça. Então eu gostaria aqui de deixar a você, colega, que faz e que apresenta a sua defesa no tribunal do júri, tenha ciência de que nós, além de estudarmos que já sabemos, temos que adaptarmos a este novo sistema, ao sistema tecnológico, a todo o sistema de mídia e também nos adaptarmos o nosso vocabulário com relação aos jurados que desejam ouvir nada com relação àquilo que eles têm do seu dia a dia, que é a internet, que tem o conhecimento de que se faz jogos, se brinca com as imagens. Então nós temos aí um grande problema, o problema de não é ser só o defensor, é ser o defensor mais, fazer com que nós possamos doar-nos mais e muito mais, para que nós não possamos deixar aí que o Estado sobreponha, que o Estado condene por nossa deficiência de conhecimento, de ação, e que nós
possamos sim sobrepormos, adaptarmos a esta tecnologia, adaptarmos aos jurados novos que já nasceram e estão aí para julgar dentro deste universo de tecnologia. Então nós temos que nos adaptarmos para levar a este jurado a ter o conhecimento, não só daquilo que ele conhece, mas sim da responsabilidade do que está por trás de toda aquela aparência de beleza colocada, aquela beleza, entre aspas, colocada em que teve um sangue, que teve uma morte, que teve uma vítima e que tem um acusado que está ali respondendo por aquele ato, sendo ele autor dentro das excludentes de defesa, ou autor sem a culpabilidade, e essa culpabilidade foi transformada através da verdade processual. Então, é neste caminho, neste norte, é que a defesa tem que ter a responsabilidade de levar aos jurados, em especial aos novos jurados, ou seja, a estes jovens jurados, para que assim eles percebam e possam fazer justiça. É o que nós esperamos de todos.